E aí, pessoal, novamente eu aqui, hein? Professor Braga, da Oficina de Estudante, professor de Química. Antes de qualquer coisa, vamos lá. Curta o vídeo, mandem mais temas, tragam dúvidas, mas por favor, não esqueçam de inscrever-se no canal, ok? Faz tudo direitinho, vê o que você precisa, que estamos aqui para atendê-lo. Bom, hoje o nosso assunto é a tabela periódica. Como esse assunto é um pouquinho mais longo, eu vou dividir em 2 a 3 aulas, ok? Então, primeiramente, nós vamos mais ou menos saber como que essa tabela periódica é formada. Então, ela é formada por 2 tipos de linhas. As linhas horizontais, conhecidas como os períodos da tabela periódica, e nos períodos estão os elementos com o mesmo número de camadas. Então, falar que um elemento está situado no 3º período da tabela periódica significa o quê? Que de cima para baixo está na 3ª linha horizontal, ou seja, a distribuição eletrônica desses elementos apresenta o quê? 3 camadas de elétrons. Falar que um elemento está no 5º período da tabela, quer dizer o quê? De cima para baixo está na 5ª linha horizontal, ou seja, sua distribuição eletrônica é utilizada o quê? 5 camadas de elétrons, ok? Muito fácil. E as linhas verticais? As linhas verticais são aquelas que dão mais trabalho. São as antigas famílias, os grupos. Por que eu falo em antigas? Porque nós temos que tomar um cuidado com uma classificação antiga, mas que ainda aparece, e a classificação atual. Hoje eu vou falar na classificação antiga. Então, as linhas verticais são as famílias ou grupos. Elas têm uma associação com quem? Com a terminação da distribuição eletrônica. Nunca esqueçam, sempre utilizando Linus Pauling, é a referência da distribuição. Como eu disse, eu vou agora falar na classificação antiga, mas que ainda é muito utilizada. As famílias ou grupos eram de 2 tipos, as famílias A e as famílias B. Quem eram as famílias A? Eram as famílias onde a terminação da distribuição eletrônica se dava em S ou P. E os elementos distribuídos nessas famílias eram classificados de elementos representativos. Já as famílias B eram as famílias onde a terminação da distribuição eletrônica se dá em D ou F. Esses elementos são classificados de elementos de transição. Quando a terminação se dá em D, a transição é do tipo externa. E quando a terminação está em F, a transição é do tipo interna. Bom, hoje eu vou dar um exemplo de como localizar um elemento. E depois, nas próximas dicas, eu vou falar um pouco mais da classificação moderna. Então vamos imaginar o elemento cálcio. O elemento cálcio tem número atômico 20. O que eu devo fazer? A distribuição eletrônica desse elemento seguindo Linus Pauling. 1s2 já foram 2 elétrons, 2s2 já foram 4, 2p6 já foram 10, 3s2 já foram 12, 3p6 já foram 18, 4s2 já foram 20. Vamos localizar o elemento? Quantas foram as camadas que eu utilizei? 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer, se ele tem 4 camadas, ele está no 4º período da tabela periódica, na 4ª linha de cima para baixo, linha S horizontal. Como que se deu a terminação da configuração eletrônica? Em S. Se deu em S, é antiga família A, antiga família A. Para descobrirmos a antiga família A, era só pegarmos os elétrons da última camada e somar. Quem é a última camada? É a 4ª. Quantos elétrons tem na 4ª camada? 2. Era a antiga família 2A. E assim sucessivamente. Então, você vê que não há problemas. Se os problemas surgirem, mande as dúvidas. Peçam temas. Para quê? Para que nós possamos estar aqui para atendê-los. Então, novamente a minha dica.
Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a classificação moderna, ok? Por favor, inscrevam-se no canal, curtam bastante o vídeo, tragam novos temas, estamos aqui para atendê-los. Um grande abraço e até a próxima.